Palmeiras perdeu em casa para o Cerro Porteño, jogando pela quinta rodada da Libertadores e quebrou um tabu. Tinha 28 jogos pela Libertadores que o Verdão não perdia em casa. E depois disso ali teve meio que um desgaste ali, uma certa vaia por parte da torcida, faixa de um lado, né, manifestação de um lado, e a presidente Leila Pereira sempre muito firme ali, né, com sua posição. Vamos tentar trocar uma ideia sobre essa situação atual aí do Palmeiras, né? Essa crise aí no Palmeiras aí. Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Antes, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, o Palmeiras perdeu aí por 1-0, né? Jogando lá na sua casa, né? No Allianz, agora não é Allianz Parque mais, né? No Bank Park, né? E aí foi um jogo onde no primeiro tempo ali teve até fez um jogo até melhor do que o Cerro Porteño, mas levou um gol ali no segundo tempo do Veguete, né, que foi um atacante que jogou muito tempo aí pelo Vasco. E quando a gente vai pensar na lógica ali do futebol, do que são os dois times, né, realmente é um resultado muito ruim, né, porque o Palmeiras é uma equipe milionária, uma equipe aí, né, uma das mais ricas aí do Brasil, com certeza, e da América Latina também, né? E tá fazendo uma campanha não, vamos dizer assim, não aquilo que era esperado, né? Eu mesmo já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre os grupos da Libertadores e eu considerava que o Palmeiras ia passear nesse grupo, ia jogar muito fácil. E não é a realidade aí do que está acontecendo. O Palmeiras vem numa sequência ruim, né? O Palmeiras perdeu aí empatou, né, na verdade, né? Perdeu para o Cerro Porteño, mas antes teve um empate, né? Pelo Campeonato Brasileiro, né? Empatou com o Santos, empatou com o Remo e teve também um empate aí na última rodada aí do Brasileirão. Então, assim, é uma sequência grande aí de jogos sem vencer, né? Totalizando aí mais de 4 jogos aí que o Palmeiras não vence no Brasileiro e também na Libertadores. Então, é um resultado atípico. E ali no segundo tempo, o Cerro Porteño chegou ao seu gol, como eu disse, né, com o Veguete, e ficou aquela situação assim, de você ver que não tinha muita criação de jogada, né? O Palmeiras ficava muito ali naquela questão do lançamento na área, né? Toda hora tentando aquela bola cruzada na área, né? Passava ali um pouco do meio de campo, já fazia aquele lançamento na área, então muito fraco, né? Muito pobre ali de repertório. Então, assim, talvez pela primeira vez ali, a gente viu até a Leila Pereira, de certa forma, ali, questionar ali se o Abel Ferreira vai continuar ou não, né? E aí ter esse momento, assim, de mais tensão, de mais crise ali no Palmeiras. Eu queria falar aqui rapidamente do histórico aqui do Abel Ferreira lá no Palmeiras, né? O Abel ele chegou em 2020 e desde 2020 ele conquistou 11 títulos com o Palmeiras, né? Foram 2 Libertadores, né? 2020 e 21, 2 Campeonatos Brasileiros, né? 22 e 23, uma Copa do Brasil, a de 2020, 4 campeonatos paulistas, né? 22, 23, 24 e 26, uma Recopa Sul-Americana, né? Em 2022 e uma Supercopa do Brasil em 2023. Com o Abel Ferreira aí no comando, com esse título, né, do Campeonato Paulista de 2026, ele se tornou ali o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, né? Superando aqui Oswaldo Brandão, né? E a questão que fica é o seguinte, né? O Abel está sendo questionado, tá uma crise muito grande ali no Palmeiras, mas assim, né? Até, vamos dizer, de certa forma, talvez a pior momento do Palmeiras ali com o Abel Ferreira, né? Durante essa longa trajetória aí do Abel pelo Palmeiras. É o técnico que está há mais tempo, né? Com o time de Série A aí, né? E por mais que a gente fala nesse momento de crise, é uma sequência muito vitoriosa, né? É o treinador que tem mais vitórias ali mais títulos, né, na história do Palmeiras. Então, assim,
Por mais que tenha esses momentos ali de altos e baixos, assim, o cara ainda tem crédito na praça, né? O cara ainda tem muita moral, porque ele é muito vencedor ali no Palmeiras. O que ele fez com esse time realmente é uma coisa histórica que vai ser lembrado ali por muito tempo. Mas também é o time do Palmeiras que tem mais dinheiro aí nos últimos anos, né? Talvez desde a era lá, Parmalat, né? Aqueles times lá de 93, 94, seja ali o time que tem mais condição, né? Mais poder de investimento, né? Então fica essa questão, né? E o Abel Ferreira ser questionado. A gente pensa também o seguinte: e aí, quem que vai substituir o Abel? Não seria fácil, né? Não seria uma coisa tão tranquila assim para o Palmeiras. Não vejo que os nomes que você tem aí no mercado seriam nomes melhores do que o Abel. O Palmeiras realmente não está jogando, a gente não vê assim um grande futebol. No entanto, eu já falei isso aqui outras vezes, acredito nisso também. Não dá para esperar muito futebol bonito do Abel Ferreira, né? Você vê aí os títulos que o Palmeiras conquista, né? Ele não é aquele treinador que entrega aquele futebol vistoso, né? Como entregaria lá o Guardiola, o Luiz Henrique lá no PSG. Você não vê isso com o Abel Ferreira, né? Nunca vi, né? Era um time que conseguia bastante resultado, você via assim, um time que tinha uma resiliência muito grande nos últimos anos, mas futebol bonito, isso não teve. E aí a gente pensar nos substitutos, né? Eu separei aqui também alguns nomes aqui, que foram ali ventilados, cogitados, né? Então, assim, eu acho que essa saída do Abel, né? O Abel não tem nada de estar saindo, né? Uma suposta, né? Uma crise que está tendo, né? Supostamente, se o Abel saísse, né? Eu coloquei aqui alguns nomes que poderiam ser os substitutos. E dentre eles aí a gente tem o Tite, né? Que talvez eu já vi falar em um nome cotado, né? Um nome pensado aí por parte, né, da diretoria do Palmeiras. No entanto, ele tem uma história muito grande lá no rival, no Corinthians, né? Não fez um trabalho bom no Cruzeiro durante essa passagem dele aí pelo Cruzeiro, até no Flamengo mesmo, o último clube aí que ele passou aí, que ele teve um maior tempo, assim, né? Não foi muito assim aclamado esse trabalho dele, então não vive um grande momento, né? Um cara que talvez ali a gente pode dizer que está até desatualizado, né? O Tite, de acordo com o que é jogado em futebol atualmente. Aí a gente tem também o Renato Gaúcho, né, um técnico experiente, né, mas com certeza vai dividir ali opiniões e atualmente está ali no Vasco, né. Tem o Fernando Diniz também, né, que está no Corinthians atualmente, então tem toda essa questão aí de já estar trabalhando em um clube e o questionamento em relação ao trabalho também, né, igual o do Fernando Diniz tem, né. E aí a gente tem o nome do português, né, do Jorge Jesus, que saiu lá do Al Nassr, né, ele foi campeão e depois disse que não vai mais continuar, né, então tá sem clube o Jorge Jesus. E depois ali na entrevista, quando ele ganhou lá com o Al Nassr, ele disse, não, vou passar um tempo em Portugal e quem sabe depois no Brasil. Então meio que já deixou ali em aberto que ele está pronto para receber um contato, né, de algum clube brasileiro, né. Ele trabalhou no Flamengo, fez uma campanha incrível, uma campanha histórica com o Flamengo lá de 2019. Nesse time aí do Al Nassr também ele marcou história lá, né, conquistando esse título aí recente aí da atual temporada com o Cristiano Ronaldo. Então é um técnico muito bom. Eu vejo hoje como assim um nome que faria sentido você tirar o Abel, né? Se não for um nome do Jorge Jesus para cima, né? Talvez ali não vai fazer muito sentido você tirar o Abel Ferreira. Bom, deixa aqui nos comentários aí o que você acha desse momento aí do Palmeiras, dessa crise, se você acha que é passageiro, né? O Palmeiras tem um jogo decisivo contra o Flamengo, né? Nesse sábado, dia 23 de maio, e ali muita coisa pode mudar, né? Dependendo da vitória do Palmeiras, toda essa crise pode passar, um resultado ruim pode agravar essa crise, né? Então acho que muita coisa ainda vai passar por esse jogo. Deixe aqui nos comentários sua opinião, fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.